Agora vamos falar do mapping boneca. Sou uma ótima desenhista. Como desenhista, eu sou ótima lash design. Começando o cantinho, sempre aqui. A cliente está com o olho fechado, tá com o olho aberto. Aqui agora. O que você faz? Quando ela tá com o olho aberto, eu pego uma canetinha mesmo dessa hidrográfica, qualquer canetinha até de gel, e marco onde é o ponto que eu vou precisar. Por exemplo, do esquilo, a gente acabou de falar do esquilo. Ela tá com o olho aberto, eu peço pra ela olhar bem fixamente pra mim, de frente assim. E eu vou lá, onde é a pupila, tipo aqui é a pálpebra dela. Eu marco um pontinho aqui e depois o pontinho aqui. Porque o ponto alto do esquilo é onde? Da pupila para o final da íris. Quando ela fechar os olhos, esses dois pontinhos vai continuar aqui em cima da pálpebra. Você vai colocar o pad aqui embaixo, que é onde a gente faz toda aquela marcação do mapping, não é isso? Você só vai pegar e colar aqui embaixo, tipo, colar, pegar e transcrever para cá, onde é a marcação. E aí você começa a fazer o mapping. Por isso que eu faço essas bolinhas na pálpebra da cliente, tá bom? Vamos pro boneca agora. O boneca, o ponto alto dele é da início da íris e o final da íris. Toda vez que eu falar ponto alto, vocês já sabem que ponto alto é onde a gente coloca a maior numeração, tá bom? Vamos colocar aqui agora um 12, só pra gente ter uma noção, mas isso não significa que vocês vão poder utilizar no boneca só tamanho 12, tá? Vocês podem utilizar qualquer tamanho. No boneca, reparem que o ponto alto dele é bem no centro dos olhos, ok? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai subdividir. Primeiro, decide com que tamanho vocês vão começar. Como eu já tenho uma agilidade, eu já vou marcando. Mas sempre uma dica, decide com que tamanho você vai começar. Você vai começar com 7, beleza, conta no dedinho mesmo, até aprender. 11, 10, 9, 8, 7. Então eu preciso dividir 5 espacinhos pra cá, ok? 11, 10, 9, 8, 7. O boneco, ele tem uma regra, tá? É o único que tem uma regra. O mesmo tamanho que você começa é o mesmo tamanho que você termina, tá? Parece ser igual um mapping do outro na hora que a gente está explicando, mas cada um tem a sua diferença ali, tem a sua particularidade, tá bom? Vamos lá de novo. 11, 10, 9, 8, 7. Percebam que levemente o mapping boneca faz isso aqui, ó. Deixa o olhar arredondado, não é isso? Para que serve o mapping boneca, Deb? Ela serve para aquelas clientes que têm os olhos pequenos e olhos tristes, principalmente que tem aquele caimento de pálpebra bem aqui no centro, tá bom? Ele serve para abrir o olhar, daquele olhar mais de alegria, aquelas clientes que têm o olho bem caidinho, bem com aquele olhar de triste, eles servem para isso, para abrir o olhar. Qual é a importância de você sempre escolher um bom mapping? Se a cliente tem um olhar caído, né, triste, olhinho fechado, e isso incomoda ela, por isso que eu falo na parte de você sempre ouvir a sua cliente. E aí ela fala, eu acho meu olho tão pequenininho, e você faz um mapping boneca, quando ela abrir os olhos, que você entregar o espelhinho para ela, e ela perceber que tem algo diferente, que o olho dela parece que abriu, tá? Ela não vai ficar mais sem extensão de cílios. Então a gente tem o poder de viciar ela através do mapping, através do visagismo. Vocês estão entendendo por que é importante a gente saber disso? Tá? É muito importante a gente ouvir a cliente, olhar para os olhos dela e saber identificar qual mapping é melhor para ela. Vamos pro próximo? O próximo, ele é bem conhecido, as meninas mais jovens adoram. Eu adorava ele, né, antes de entrar pro mundo dos cílios. Uma água. Eu adorava ele, só que depois que eu descobri que ele não é bom, que ele não é ideal para todo tipo de olho, tá? Aí eu comecei a tomar um rancinho dele, tá? Mas tem gente que ama mesmo assim, não
sendo bom pro olho da cliente, a gente faz, porque quem manda é a cliente, mas a gente alerta ela que não fica legal. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar do famoso mapping gatinho. O que é que o gatinho faz? O gatinho, ele deixa levemente mais sexy, ele dá aquele efeito de quando a gente passa aquele delineado aqui em cima. Hoje, com a evolução dos efeitos, tá? Que gatinho é mapping, fox eyes e delineado é efeito, que a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Mas o gatinho, ele dá aquele olhar mais sexy, né? Dá uma fechadinha no olhar. Às vezes a cliente já tem um olhar um pouco mais fechado e quer fazer o gatinho, a gente fala, não é legal, vamos fazer um esquilo nesse olho, mas ela insiste, a gente faz. Mas o gatinho é ideal para clientes como Rafa Kalimann, como Juliana Paz, olhos proeminentes, olhos um pouco mais esbugalhados, assim, mais para fora, olhos maiores, tá bom? Porque o que que ele faz? Ele alonga o olhar e fecha o olhar, ok? Vamos lá. Onde é o ponto alto do gatinho? O ponto alto do gatinho começa... tem mapping gatinho, tem mapping gato. Já vi pessoas fazendo eles de diferente jeito, mas tudo fica com o finalzinho aqui maior, tá bom? Eu faço desse jeito. O ponto alto do gatinho começa no final da íris e vai para o canto externo. O ponto alto do gatinho eu sempre coloco um pouquinho maior, para ele ficar bem no finalzinho dos olhos, tá bom? Mas é sempre no final da íris para o canto externo. Esse pedacinho que sobrou aqui, essa parte finalzinho do olho, a gente coloca um tamanho menor, tá bom? Por exemplo, se aqui eu coloco o tamanho 13, aqui eu vou colocar um tamanho 12. Porém, esse finalzinho, na hora que eu vou colocar para fazer os cílios, a fazer a aplicação aqui, ó, eu vou colocar bem direcionado pro lado, bem direcionado para cá, para que quem apareça mais é esse daqui. Por que eu faço desse jeito? Porque como algumas clientes minhas têm um olho médio ou pequeno e elas insistem em fazer um mapping gatinho que não é ideal para elas, eu faço desse jeito aqui para que os olhos dela não fechem tanto, tá? Mas tem gente também que faz assim, ó. Quando eu fiz os meus primeiros cursos, eu vejo também gente fazendo até hoje. Não tá errado, tá, gente? Só tô explicando por que eu faço esse. Tem gente que coloca o finalzinho, o ponto alto bem aqui, ó. 13, aí vem 12, 11 e taranã. Não tá errado desse jeito, tá? Mas eu gosto de fazer desse jeitinho aqui. Finalzinho da íris para o canto externo, porque ele não fecha tanto o olhar, fica gatinho, fica sexy do jeito que elas querem, mas não fecha tanto o olhar. Agora, se é um olho, por exemplo, se a Rafa Kalimann viesse fazer uns cílios comigo hoje, eu já ia querer fazer dela um fox eyes, tá? Com ponto alto bem no finalzinho do olho para fechar o olho dela. Ou a Juliana Paz também. Entendeu? Pra fechar um pouquinho o olhar dela, a Rafa Kalimann já tem aquele tom, aquele ar de mulher sexy, de mulher sedutora. Fizesse um fox eyes nela com mapping gatinho desse jeito aqui, com um finalzinho maior, ia ficar ainda mais. O que que acontece? No finalzinho aqui a gente diminuiu o tamanho, porque se aqui é o ponto alto, os quadrantes do ladinho tem que ser sempre menor, tem que ser sempre inferior, porque quem tem que destacar é o ponto alto, tá bom? 12, 11, 10, 9, 8, 7. Débora, posso colocar aqui até um 6? Mulher, se tu tiver até um 5, tu pode colocar. Porque quanto menor, se você começa aqui no cantinho interno, que é aqui onde a lágrima sai, mais esse mapping gatinho vai destacar. Vai dar aquele ar assim de crescente, que aqui é bem pequenininho, aí vai aumentando assim. Quanto menor você começa o seu mapping, é uma dica. Mais vai ficar bonito o seu mapeamento. Mais aqueles cílios parece que nasceu para aquela cliente, que você criou aquele ali para aquela cliente e ela não vai te largar nunca, tá bom? O que eu costumo ver, que é uma dica também,
muito é o direcionamento do cantinho interno, tá? Quando vocês foram fazer o mapping, aqui é o cantinho interno. Não coloquem os cílios reto, tá? Dá uma levemente caída nos cílios, para que não fique aquela foto, quando você vai tirar a foto, fica os fios, parece que tá reto, parecendo um cílios postiço aqui, parece que você deixou de colocar fio aqui no cantinho. Então dá uma leve entortada. O nosso olho não é assim? Aqui no cantinho interno, você faz isso aqui, ó. Vai colocando aqui, meio tortinho, tá vendo? Quando for chegando pro centro dos olhos, você vai colocando reto. Sempre no ângulo de 90 graus. Vai chegando no finalzinho do olho, começa a deitar os cílios levemente. Isso também faz toda a diferença no mapping. Isso aqui se chama direcionamento. Faz muita diferença. Não adianta você fazer um mapping boneca, principalmente a boneca, chegar no meio dos olhos e você tem que direcionar os cílios, todas as extensões pro lado de fora, que não vai ficar o mapping boneca, vai ficar qualquer outro mapping, menos o mapping boneca, tá bom? Então, direcionamento é um ponto super importante. Recapitulando, o mapping gatinho, o ponto alto fica do finalzinho da íris para o canto externo, é ali que você coloca o ponto alto. Ele serve para fechar o olhar e alongar o olhar. É ideal para olhos proeminentes, esbugalhados, olhos grandes, tipo Rafa Kalimann e Juliana Paz, tá bom?